Fala galera, paz do Senhor, boa noite. Hoje viemos aqui, voltamos com mais um podcast. E hoje trouxemos aqui o nosso convidado da noite, Lucas Barbosa. Mas antes dele se apresentar, quero pedir você que contribua aqui, caso você sinta no seu coração de contribuir com a gente com alguma coisa. Hoje a câmera tá meio assim, a qualidade meio, sabe, por, necessidade de algumas coisas. Então tá aqui o QR Code, caso você queira ajudar a gente. Eu quero agradecer também ao nosso convidado por aceitar o nosso convite. E agradecer a vocês também que estão aí deixando seu like, se inscrevendo no canal. E é isso, vou pedir pro entrevistado se apresentar. Olá pessoal, eu sou o evangelista Lucas Barbosa. Uma boa noite para todos vocês. E quero dizer que estou muito feliz de estar participando aqui desse podcast, fortalecendo vidas. Isso. E que você também possa estar contribuindo com esse projeto, que possa alcançar suas vidas e que você possa ser edificado por tudo que vai sair daqui. Amém. Evangelista, antes da gente começar a nossa conversa, se eu poderia estar fazendo uma oração? Com certeza, vamos orar. Vamos início? Amém. Bendito Deus e eterno Pai, Deus, graças te damos por essa oportunidade divina e preciosa de estar na tua santa presença, meu Pai. Estamos iniciando, Senhor, mais um podcast, onde eu estarei dando meu testemunho, que possa alcançar vidas, que vidas possam ser edificadas, que o Senhor continue nos abençoando este projeto, abençoando a Kailane, o Ronald e os demais que colaboram com este projeto. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lucas, o senhor tem quantos anos? Eu tenho 26. 26 anos. E o senhor sempre foi criado num berço evangélico? O senhor tomou atitude? Como foi? Então, eu fui criado no berço evangélico pela minha mãe de criação, Guaraciara, que hoje descansa no Senhor há 2 anos. Eu tinha uma tia chamada nome indígena, né, parece. E ela me criou, ela não é minha mãe biológica, ela me pegou com 9 meses de vida, porque a minha mãe biológica, assim que ela me gerou, ela logo engravidou de gêmeos, e eu fiquei muito doente, muito debilitado, e ela foi e me entregou juntamente com meu pai, entraram num acordo, porque não tinham condições para poder me criar, e ela me entregou para essa minha mãe de criação, a qual era evangélica, e que me apresentou ao altar, onde eu estou até o dia de hoje. E a gente tem uma história muito longa aqui que eu quero ir compartilhando com vocês aqui aos poucos. Mas teve algum momento assim que se desviou e tudo mais? Então, eu me afastei 2 vezes. Me afastei com 17 anos de idade. Essa é a primeira vez? Essa foi a primeira vez. E a segunda vez com 18 anos de idade, a qual fiquei 4 anos afastado. Caraca. 4 anos afastado, tive diversas experiências, me envolvi com muitas coisas erradas, que se tornaram uma experiência, de certa forma, para o que eu carrego meus ideais no dia de hoje. Mas quando a gente estava no mundo lá fora, o que despertou em você e falou, não, chega, basta, tá na hora de voltar já? Qual foi o momento? Então, o que acontece? Eu, com 9 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo, com 9 anos de idade, na Assembleia de Deus de Piaçava, na congregação de Banco de Areia. E com 12 anos de idade, para a gente entender aqui um pouquinho mais da nossa história, da minha história, e com 12 anos de idade, eu pedi para pregar. Eu nunca tinha pregado, pensa numa igreja grande, eu nunca tinha pregado e eu pedi para pregar. E depois dali, eu nunca mais parei. Com 15 anos de idade eu fui consagrado a missionário e com 17 anos de idade eu me afastei. O próprio apóstolo Paulo diz isso, né? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E com 17 anos de idade eu me afastei, foi uma passagem muito rápida, logo retornei, fiquei 1 ano, e nesses 1 ano eu fiquei noivo, e o relacionamento não deu certo, me decepcionei, e me afastei novamente para o mundo. Aí foi onde eu vivi essa experiência de 4 anos no mundo, onde um vizinho meu, mora uns 4 quarteirões do meu lado, se envolveu com as drogas, com baile funk,
com o tráfico de drogas, e a gente era muito próximo por ser nascido e criado juntos. Sim. E aí eu acabei me envolvendo também, junto com ele, isso no ano de 2015. Aí quando foi no ano de 2016, eu já afastado, já com 2 filhos. Minha filha, ela nasceu no dia 4 de maio de 2016. Isso que, com um relacionamento que não deu certo? Não, Já quando eu estava noivo, fora. foi com a menina evangélica. Sim. Nós se separamos e eu conheci outra menina, que sim, veio a sim. ser a mãe dos meus filhos, Sim, e é sim. a menina que eu sou casado até hoje. Meu Deus. E aí, a gente tivemos 2 filhos, isso no começo. E a nossa filha, a nossa segunda filha, eu tenho um filho, tenho uma filha, 2 meninas, e a nossa segunda filha, ela nasceu no dia 4 de maio de 2016, e quando foi no dia 15 de maio de 2016, depois de um ano vivendo aquela vida do tráfico, de baile funk, de sair quinta, chegar domingo, eu vim a ser preso. Eu fui preso por 2 vezes. E no dia 15 de maio de 2016 eu fui preso e fiquei 4 meses. Ou seja, a minha filha nasceu dia 4 de maio. 11 dias depois, no dia 15, eu vim a ser preso. Aí fiquei 4 meses. Então não acompanhei aquele início da minha filha, né? Aí quando eu saí, eu tentei trabalhar vendendo vassouras. Aí eu ia para a Praça Seca, para a comunidade lá da Barão, para Taquara, Vargem Grande. E só que o que acontece? A experiência que eu tive na rua com vendas é que final de semana é um dias melhores, que as senhoras estão mais em casa e a gente tem mais atenção para poder vender vassouras. Só que nessa época aí eu já tinha saído da casa da minha mãe, morava numa kitnet, entendeu? Por medo mesmo, até mesmo de morrer. Sim. Aquela vida, aquela paranoia, por medo de morrer. E aí eu não consegui arcar com as minhas obrigações, de pagar a kitnet, fazer compra, com trabalho de vassoura. E eu lembro que eu falei no meu coração, eu vou dar uma volta num baile. Estava duro, sem dinheiro nenhum. E nessa volta que eu dei no baile, o meu vizinho, que estava 4 quarteirões ao meu lado, quando eu encontrei ele estava com um fuzil AK-47, pistola na cintura. Ele virou para mim e falou assim, tá duro, quer beber alguma coisa? Escolhe a barraquinha que você quer aqui, você pode beber, fica à vontade. E ali eu comecei a beber, ele pegou a pistola que estava na cintura dele, colocou na minha cintura, e sabe como é que o diabo é, né? Ele já tinha ilude, ele me pegou num momento de fragilidade, ao qual não estava conseguindo arcar com as minhas obrigações dentro de casa, e ali eu voltei novamente para aquela vida do tráfico. Aí eu lembro que ele falou para um rapaz lá do Chapadão, que eu não quero aqui falar o nome, ele falou assim para mim, esse rapaz aqui foi preso a primeira vez, ele ficou 4 meses, nunca teve problema com drogas, está aí com a gente já tem um tempo, e sem mais nem menos ele virou para mim e falou assim, não, você vai ser gerente geral de uma parte de uma boca, na Coreia de Mesquita. Sim. E ele falou assim para mim, eu quero que você fique aqui do meu lado e vá lá só final de semana fazer o que você tem que fazer. E aquilo cresceu meu olho, eu me iludi com aquilo. E ali eu voltei a viver aquela vida novamente e fiquei mais 6 meses. Já era missionário, quando eu me afastei, já era pregador do evangelho. E ali eu me afastei e fiquei 6 meses afastado. Só que minha mãe Guaraciara, como eu te falei aqui no início da conversa, que me apresentou o altar, o evangelho, sempre orou por mim. Essa menina, que hoje é minha esposa, mãe dos meus 3 filhos, também orou por mim, porque eu conheci ela no mundo, a minha mãe apresentou ela o evangelho, ela se firmou e eu continuei no mundo, sem a gente estar casado. Só que quando eu me afastei, a gente se separou e ela morou dentro da minha casa. Por quê? Porque a mãe dela expulsou ela de casa quando ela engravidou do nosso primeiro filho. E minha mãe adotou ela como filha, parecia que ela era mais filha do que eu. E aí o que acontece? Ela ficava na minha casa, eu ficava nessa vida de sair quinta, chegar domingo. Sair quinta, chegar domingo, se separamos. E me envolvi com outra menina. Me envolvi em outro relacionamento, porque o tráfico ele te oferece isso. Oferece muitas coisas. No momento que você está aparentemente bem, na condição, me envolvi com outra menina. E quando eu me envolvi com essa outra menina, ela parecia ser uma pessoa tranquila,
sabe? Para me poder ficar, pessoa de casa. Larguei a mãe dos meus filhos. Só que ela sempre orava, sempre ela estava no monte orando, juntamente com a minha mãe, orava em casa, ela ia para o monte, junto com a minha tia também, que deve estar me assistindo, a missionária Kátia, orava muito por mim. E quando passou esses 6 meses, eu lembro que o pastor Carlos, da igreja lá da Coreia, ele teve uma visão, isso no ano de 2017. Ele teve uma visão que havia uma varredura naquela comunidade, que muita gente seria preso, outras pessoas iriam morrer. E, de fato, essa visão que Deus deu para o pastor Carlos da Coreia aconteceu. Muitas pessoas morreram e muitas pessoas foram presas, e eu estava nessa leva. E eu lembro que a irmã Rose, ela me falou, o pastor Carlos teve uma visão, muita gente vai preso e muita gente vai morrer. Isso foi numa terça-feira do dia 12 de abril de 2017. Ela virou para mim e disse assim, vai lá na nossa igreja amanhã, na quarta-feira. E com o relacionamento que eu estava, caminhando com ela, eu falei, vamos? Ela falou, vamos. Sendo que a mãe dela, ela sabia que eu era envolvido no tráfico e ela não queria que eu entrasse dentro da casa dela. Então eu entrava de madrugada. Só que nesse dia, eu não consegui entrar dentro da casa dela e voltei, marquei no plantão, na comunidade, sem precisar marcar, marquei. E o que aconteceu? Quando foi de manhã, os policiais cercaram a comunidade e novamente eu fui preso. Nessa vez eu já não fiquei pouco tempo. Já fiquei durante 2 anos preso. E cadeia é um negócio sinistro, né, mano? E lá dentro, como é que é lá dentro da cadeia? Então, lá dentro da cadeia, quando eu fiquei 2 anos preso, a segunda vez eu já sabia como é que era a primeira, porque eu passei a primeira vez. 4 meses, né? E eu fiquei 4 meses, então eu já sabia tudo como é que era o ritmo. E na minha segunda vez eu já fiquei mais tranquilo. Na cadeia é igual, não é diferente daqui de fora. O que manda na cadeia é o dinheiro. Se você tem dinheiro, você tem tudo. Você tem tudo. Se você não tem dinheiro, você não tem nada. É mais ou menos aqui, igual aqui fora. E eu encontrei muita gente daqui de Mesquita e de vários lugares. Lá dentro da cadeia eu fiquei preso no presídio João Carlos da Silva, isso no ano de 2017, no dia 12 de abril, quando eu fui preso pela minha segunda vez. Não estava com a mãe dos meus filhos, que ainda não era esposa, não éramos casados. Não estava com a mãe dos meus filhos, estava separado dela. Fui preso com outra mulher. Essa mulher, ela me acompanhou durante 3 meses e me visitou uma vez. E a visita dela foi para falar assim para mim, a partir de hoje é com você e você mesmo, porque isso aqui não é para mim. E aí eu tirei 1 ano da minha cadeia, junto com a minha mãe biológica e com a minha irmã. Foi 1 ano assim. Só que eu tinha um amigo, tenho ele como meu amigo até hoje, por mais que ele esteja distante, e o nome dele é Marcos André. O vulgo dele era do mal. Só que o do mal tinha tudo de do bem. É engraçado, gente. O do mal tinha tudo de do bem. Por quê? Porque o do mal, ele estava comigo. A gente dividia a mesma cela. Ele ímpio, ele falava comigo sempre, cara, volta para tua esposa. E a gente não era casado e ele já profetizava. Volta para tua esposa. Tua esposa está indo para o Monte Horebe. Está orando por você. Eu tenho certeza que se você mandar ela vir te visitar, ela vai vir. Só que o orgulho não deixava eu ligar. Pô, depois de tudo que eu fiz, será que realmente... Ela vai me perdoar? Sim. Porque eu fui preso, não estava com ela, já tínhamos 2 filhos, será que ela vai me perdoar? E o orgulho falava mais alto, o ego. Ela já sabia que ela já sabia que eu estava com outra pessoa. E ela já estava vivendo a vida dela, não com outra pessoa, mas estava vivendo a vida dela. E quando passou 1 ano, aí eu apelei, né? Eu falei, não, eu tô com saudade dos meus filhos, saudade do Pedro. Olha o homem orgulhoso, gente. Como Deus quebra o orgulho, Deus quebra o orgulho. Deus, ele tem as formas dele de trabalhar, as estratégias dele de trabalhar na vida do ser humano. Isso já vai até um recado para quem é orgulhoso, tem um ego, uma altivez. Deus, ele sabe como pegar a gente. E eu falei, não, eu quero ver meus 2 filhos, Pedro, a Vitória, estou com saudade. Em vez de eu falar que eu estava com saudade da mulher, eu falei que estava com saudade dos filhos. Aí ela falou, não, eu vou aí te ver. Tudo é uma jogada. Tudo é uma jogada, né? Jogada de marketing. Aí ela foi lá me visitar. E eu sem jeito de conversar com ela numa mesa não tão bonita assim, que essa aqui tá elegante, né? De príncipe e princesa. Obrigada. Aí ela virou para mim e falou assim, não, a partir de hoje,
manda sua mãe e sua irmã tirar férias. Eu vou tirar sua cadeia a partir de hoje. Deus trabalhou, eu acho que Deus colocou o sentimento, eu acho que não sei se morreu, reviveu, ou se estava dormindo, despertou. Mas imagina o momento, chega lá, eram 2 na época, criança. Oi? Quem me visitava? É. Era minha mãe e minha irmã. Não, assim, quando tu falou pra tua esposa, que tava com saudade dos filhos, ela foi sozinha, não pôde Ela levar. foi sozinha, com meus 2 filhos. Sei lá, a pessoa ia chegar as crianças lá, ia Ela falava foi com as sozinha, crianças com meus 2 e já filhos. perguntava, e aí, cara, como é que você tá? Ai, que não sei o quê. Ela foi sozinha com meus 2 filhos, carregando bolsas e bolsas, marcas no braço. Ela falou lá pra tua irmã, pra tu avisar pra tua irmã. É. Aí quando ela foi falando, não, avisa tua mãe e tua irmã que a partir de hoje ela não pode descansar. Agora é comigo. E detalhe, eu ainda não sabia o sentimento que eu tinha por ela, se era um amor, ou se era um gostar, ou se era uma convivência. Porque a gente não tinha se casado, ela estava na igreja, no mundo, aprontando. E ela começou a me visitar mais um ano. E toda vez que a gente sentava na mesa para poder conversar, ela falava, e aí, você vai voltar para a igreja? Aí eu falava assim, vou. Quando eu sair, eu vou voltar para a igreja. Só que na mente, eu fiquei tão transtornado, tão cego, tão vendado os olhos, que o ódio tomou conta de mim. Então na mente eu falava, não vou ficar tranquilo. Esse sofrimento que eu estou passando aqui dentro, essa era a minha mente. Alguém vai pagar por todo o sofrimento que eu estou sentindo aqui dentro. E aí ela falava, e aí, vai voltar para a igreja, vai caminhar? E eu falava, não vou. Só que Deus é Deus que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Deus, Ele sonda o nosso coração, o nosso pensamento, mesmo antes de a gente falar. Então Deus sabia que eu estava falando para ela com palavras, que eu ia voltar para a igreja, mas o sentimento e o pensamento estava que eu não ia mais voltar para a igreja. Eu pensava em ficar com ela, continuar junto com ela, mas não voltar para a igreja. Até mesmo porque, por causa dos olhares. Porque quando você se afasta, é igual aquela passagem do filho pródigo, né? O irmão mais velho, ele vai falar, pai, como é que você divide a sandália, anel, veste, uma mesa? Então, era mais ou menos isso. Estou aqui nunca... Porque eu, como missionário, me afastei, eu sabia da minha responsabilidade. As pessoas próprias da igreja, pessoas que eu pregava, pessoas que me abraçavam, pessoas que aplaudiam, pessoas que elogiavam o meu momento, e eu costumo dizer isso nas minhas pregações, fuja dos amigos de momento. A gente tem que ficar perto de pessoas que é amigo da nossa história. Isso. Porque amigo de momento vai estar contigo na tua fase boa. Se a fase for ruim, ele se afasta. Então, na minha fase ruim, na minha fase difícil, os próprios que abriram as portas para mim poder ir nas igrejas pregar, quando me via na rua, não me cumprimentavam nem com bom dia, nem com boa tarde, nem com boa noite. Isso virou outra pessoa. Virou outra pessoa. Para eles. Quando não atravessava outra calçada. Então, na minha mente ficava, se eu voltar, vão falar que é fogo de palha, que uma hora tá, daqui a pouco se afasta. E isso era que dificultava mais ainda a minha volta. Então, eu falava para ela, não, eu vou voltar, e minha mente, vou voltar a fazer a mesma coisa. E isso foi durante mais um ano. Só que quando bateu 1 ano e 10 meses, Deus permitiu que eu ficasse com tuberculose. Então, quando eu fui preso, eu tinha 65 quilos. Quando eu fiquei com tuberculose, com 1 ano e 10 meses, eu passei a pesar 37 quilos. Nossa. Um camarada que andava, que era agitado dentro da cadeia, agora começou a ficar deitado, sentado, e detalhe, eu tinha que ficar com o ventilador próximo de mim. Deve estar me assistindo, que eu falei que eu ia estar participando agora desse podcast, o Reginaldo, daqui de Mesquita, da Barreira, e o Jonathan de Niterói. Dentro da cadeia, Deus me deu uma mensagem, que até em Lodebar, Deus envia anjos para cuidar de você. Isso é verídico, porque aconteceu comigo. Porque aonde que você está preso, você vai ter pessoas que vão te fazer massagem no pé. Por quê? Porque o meu pé ficou inchado. Eu não tive só tuberculose, eu tive água na pleura. E preso, eu não sabia. Eu ia para o hospital em Bangu e ninguém sabia diagnosticar o que eu tinha. Ninguém sabia falar o que eu tinha. Isso é quando eles não faziam desfeito, assim. Desfeito foram várias vezes. Eu no hospital em Bangu fui umas 3 vezes. E muitas desfeitas. Um descaso terrível. Então, o que acontece?
eu descobri aqui fora, quando eu saí, que eu tive água na pleura e tuberculose. Então eu tive amigo que fazia massagem no meu pé. A minha barriga, ela ficou inchada, parecia a barriga de mulher grávida de 4 meses. Caramba. A gente ri agora, mas foi um negócio extraordinário. Minha barriga parecia de uma mulher grávida de 4 meses, o meu pé inchou e eu não aguentava andar. Então, para mim andar, o Jonathan e o Reginaldo, que me apoiavam num braço e no outro, sabe? Para mim poder me movimentar, porque eles achavam que era gases. E a gente se movimentava e minha barriga não desinchava. Eles lá junto com você? Eles junto comigo. Eles junto comigo, na mesma cela que eu. Aí o que acontece? Eu fui 3 vezes no hospital em Bangu. Aí na terceira vez, de tanto descaso, eles vieram para mim e falaram assim, cara, se for para tu morrer, porque muita gente morre no hospital em Bangu. Se for para você morrer lá, é melhor você morrer aqui dentro da cela, porque aqui a gente vai cuidar de você. Eu vou dar a vida aqui por você, vou fazer o que eu puder fazer por você. Eu sou grato a eles, a Deus, até hoje. E aí eu comecei a ficar dentro da cela, não ia mais para o hospital, isso com 1 ano e 10 meses. Parei minha visita, falei para a mãe dos meus filhos não me visitar mais, porque eu estava com tuberculose, para poupar até a vida dos meus filhos. Minha mãe, que ia de vez em quando, eu proibi também a visita dela, não falei o porquê, ela entrou em desespero. E eu fiquei 30 dias sem minha mãe me ver. Isso com 1 ano e 10 meses, fiquei 30 dias sem minha mãe me ver. E sem a mãe dos meus filhos me ver. Aí o amigo falou assim para mim, cara, manda tua esposa ou tua mãe vir e trazer uma beterraba no feijão para poder te fortalecer, que essa comida aí não vai te sustentar. Aí com 1 ano e 11 meses, minha mãe e minha irmã, ela entra no pátio de visita, e quando as portas se abrem, a minha companheira, a mãe dos meus filhos, que hoje é minha esposa, junto com a minha mãe, elas me viram entrar no pátio de visita sendo carregado por 2 amigos, com a barriga inchada e pé inchado. Minha mãe começou a chorar, e com 37 quilos, e eu tossia sem parar. Minha mãe começou a chorar, minha mãe dos meus filhos, que é minha esposa, começou a chorar. Para mim ter minha visita com ela, eu tinha que ficar debaixo de um ventilador. Era algo desesperador. E ali a minha mãe viu o estágio que eu estava, eu falei para ela assim, mãe, se for para a senhora vir me visitar e ficar chorando, a senhora chora de um lado, eu choro do outro, eu vou acabar te matando e eu vou morrer. Melhor a senhora ficar em casa. Só que ela viu o estágio da situação que eu estava, ela falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu filho. Eu vou correr atrás de um advogado para ele. E nisso minha esposa, mãe dos meus filhos, orando, juntamente com a minha mãe, e a minha mãe biológica, a Alessandra, ela foi correr atrás de um advogado. Quando ela foi correr atrás do advogado, o advogado cobrou para ela 15 mil. Por que 15 mil? Porque eu tinha um processo em aberto, no tráfico, mesmo fórum, aqui em Mesquita, mesma comunidade, mesmo fórum, mesma juíza, mesmo Ministério Público e mesma comunidade. Na minha segunda cadeia, o Ministério Público não queria nem me ouvir. Já sabia, já conhecia. Você vai falar o quê? Forjado de novo? Não queria nem me ouvir. Então, o que aconteceu? Minha mãe correu atrás do advogado, ele cobrou 15 mil. Minha mãe falou, pô, não tenho dinheiro, meu filho está com tuberculose, está com água na pleura, não está aguentando andar, está à beira da morte. E ele cobrou 15 mil. Quando ele foi para a casa dele, que ele retornou para a casa dele, isso ele me contando quando eu saí de cadeia, ele disse para mim que estava vendo a televisão na sala da casa dele, e depois ele desligou a televisão para orar antes de dormir, como fazia de costume. Ele disse que não conseguiu dormir, caiu em lágrimas. O Espírito Santo desceu, tomou a casa dele, a sala dele, a vida dele, a alma, o espírito dele, de uma forma sobrenatural, porque eu creio que Deus ele faz milagre ainda, que ele não mudou, que ele permanece o mesmo. E o advogado não conseguiu dormir. E quando foi às 7, 8 horas da manhã, ele foi na casa da minha mãe biológica, onde minha mãe mora, na rua Piaçava, ali, sentido Vila Norma. E ele falou para a minha mãe biológica, Alessandra, onde mora a mãe do Lucas, a Guaraciara, que apresentou ele no altar, que criou ele no caminho evangélico, você disse que ele é pregador do evangelho. Minha mãe anotou o endereço, ele pegou o carro, foi na Vila Emil, na rua Suzana 68, onde eu moro até hoje, e chamou a minha mãe, se identificou, não, eu sou advogado, que a dona Alessandra procurou, eu tinha cobrado 15 mil para ela, para poder soltar o Lucas da cadeia. Só que eu quero te dizer que antes de eu ser advogado, eu sou pastor. Glória a Deus. Arrepiou, né? E o Espírito Santo de Deus falou comigo por essa madrugada que não era para me cobrar 1 centavo.
E eu vim aqui para te Cara, dizer... Deus é perfeito, porque Deus aos faz. olhos humanos a pessoa vê assim, e já foi a primeira vez, tá lá a segunda, isso daí pra lá, rapaz. Mas, cara, Deus é perfeito em tudo que faz. Ele é. Ele é perfeito em tudo que faz. Ele envia pessoas, né, que nem conhecem. É Nem verdade. conhecem. Deus é muito maravilhoso. Deus, cara. ele é tremendo. Aí o advogado falou assim, não, eu vou lá no fórum lá, dar uma entrada no pedido de habeas corpus. E aí ele relatou minha situação, meu cliente está com tuberculose, está com água na pleura, precisa levar ele para o hospital Ibongu. Fez o pedido de habeas corpus. Esse pedido de habeas corpus, em 5 dias ele foi negado. E quando saiu a resposta do pedido de habeas corpus negado, eu lembro que eu me agarrei nas grades do presídio João Carlos da Silva, um pouco de céu que tinha sobre a minha cabeça. Eu falei para Deus, Deus, se tu me der mais essa oportunidade, eu não volto andando para o teu altar não, eu volto correndo. Só que eu fiquei muito triste, porque eu soube que o pedido foi negado. Isso no 5º dia. E eu soube que eles me mandaram o carro da SOI me transferir novamente para o hospital em Bangu. Eles tinham 2 dias para me levar para o hospital em Bangu, após o pedido de habeas corpus. 5 dias saiu a resposta. 2 dias para me levar para o hospital em Bangu. Passou esses 2 dias, o carro da SOI não me retirou. E no mesmo dia que o carro da SOI não me tirou, o oficial de justiça gritou meu nome, Lucas Barbosa, alvará de soltura, para a glória de Deus. Caraca. E Deus, ele não chega atrasado, né? Nem adiantado, ele chegou na hora certa. Tem pessoas que falam que Deus chega atrasado, mas chega. Não, ele sabe o que faz, ele chega Ele na hora sabe o que certa. faz. Então, quando eu achei que seria o meu fim, Deus, ele chegou na hora certa e abriu as portas, as grades, a prisão para mim. Só que, como eu falei, eu estava com tuberculose, eu estava com água na pleura. Eu fiquei 4 dias em casa, estava me sentindo uma criança vendo a rua novamente. Eu fiquei bobo andando de trem, de mototáxi, em cima de uma moto. Caraca. 4 dias em casa, com a barriga inchada, com 37 quilos. E eu sabia que eu ia ter que ser internado. E eu não queria. Pô, fiquei 2 anos para ver a rua. Agora que eu estou vendo a rua, minha família, eu vou para o hospital, não sei nem se eu vou sair com vida. E novamente a minha esposa, ela entrou dentro do hospital comigo, da posse, Nova Iguaçu, e disse, eu entro contigo para o médico e só saio com você com vida. E isso ela tinha 19 anos de idade na época. E vivemos, né, uma geração que muitos jovens, eles falam que é difícil servir a Cristo. Realmente é difícil. Mas para quem sabe o que quer, não é impossível. Exato. Então ela mostrou determinação. Porque ela, com 19 anos de idade, ela estava com um fardo pesado sobre os seus ombros. Porque ela decidiu acreditar na promessa que Deus tinha feito para ela. E a gente entramos dentro do hospital e eu fiquei mais 30 dias no hospital da posse. Aí colocaram um dreno no meu pulmão, fiquei 17 dias com dreno no pulmão. E a doutora, eu lembro que a doutora disse para mim que o nosso pulmão ele é como uma esponja quando está cheia de água e quando a gente vai tirando a água dela, ele vai crescendo novamente. Então meu pulmão do lado direito estava tomado de líquido e meu pulmão ficou do tamanho da palma da minha mão fechada. É por isso que eu não aguentava respirar. Então quando eles colocaram um cano dentro do meu pulmão, aí saiu potes e potes de líquido, a minha respiração foi voltando ao normal. Mas ainda não estava 100%. E aí eu fiquei 17 dias com aquele dreno no pulmão. Aí eu lembro que o doutor, o cirurgião, São Pierre, ele virou para mim, um belo dia na consulta, entravam de 10 a 15 médicos na sala, no quarto, no hospital, e ele disse assim para mim, ó, você vai ter que fazer uma janelinha no seu tórax. Eu falei, uma janelinha? Ele é uma janelinha. Que isso. Aí ele falou assim para mim, essa janelinha vai ficar aberta aí durante 2, 3 a 4 anos. Vai ficar aberto o seu tórax, vai ficar exposto. Cara. E ele virou para mim e falou assim, você gosta de jogar bola? Eu falei, pô, já joguei muita bola. Já joguei bola. Você gosta de lutar? Eu falei, já pratiquei um esporte. Ele virou para mim e falou assim, então você vai ter dificuldade por conta desse tórax que ia ficar aberto. Até para falar era difícil, eu ia falar, minha voz doía muito para poder falar. Encontrei muita dificuldade. Aí ele falou, vou ter que fazer essa cirurgia. Aí eu falei, meu Deus, tu me tirou da cadeia para me morrer aqui dentro, só para me ter um enterro digno?
Aí falei, fui para sala de cirurgia, correu tudo bem, graças a Deus. Quando eu retornei com gases, esparadrapo, minha esposa do lado, nem eu sabia a dimensão que estava essa cirurgia. Não sei nem se eu posso mostrar aqui na live aqui. Pode, fica à vontade. E aí, o médico tirou essa cirurgia que eu vou mostrar aqui para vocês aqui, que está me acompanhando aí na live. Claro. Essa cirurgia já me acompanha, já vai para 4 anos, que é o tempo que eu retornei para o Evangelho. Era muito pior. Ai, Jesus. Para a galera que está assistindo, né? Que vai assistir. Aqui, ó. Caraca. Misericórdia. Para vocês que vão assistir, essa fissura aqui que vocês vê, não tinha. Quem olhava só enxergava o meu pulmão. Não tinha isso aqui. Que isso, Lucas? Isso aqui não tinha. A minha esposa, ela aprendeu dentro do hospital a pegar compressas de gás e colocava aqui dentro. Quando ela tirava, saía muito líquido. Muito líquido. Eu tô arrepiado dos pés da cabeça, né? É. Isso aqui era pior. Era um buraco imenso, Quer água, gente. alguma coisa? Quero um pouquinho, sim. Calma aí, calma aí. Dá um presentinho, dá um presentinho. A gente tá com um presente aqui pro senhor, tá? Opa. Espero que goste. Ah, com certeza. Chique. Pode abrir se o senhor quiser. Só esperando pagar. Que coisa Acho de com muito príncipe. amor. Pode juntar aqui. Gente, muito obrigado, hein. Aí. Isso aí é uma lembrancinha. Nossa. Pro senhor nunca esquecer. Ah, Nosso pode deixar que eu não podcast. esqueço, não. Dá um pouco também, Luciano, por favor. Quer, Ronald? Não. Caraca, foi coisa de doido isso E aí, rapaz. essa fissura aí ficou aberta. Isso aqui era pior, como eu falei para vocês. Eu vivia à base de gases esparadrapo, certo? Fui para casa, vivia à base de gases esparadrapo. 6 meses de tratamento da tuberculose, de cama. A parte que mais me comove do testemunho eu vou falar agora. Isso me comove muito até os dias de hoje. 6 meses de cama, gente. Quando eu saí de cadeia, eu fui para casa da minha mãe de criação, que me criou, onde eu me sentia mais à vontade. Só que a gente estava vivendo um momento... Gente, me desculpe se a voz aqui embargar, porque é algo que marcou muito a minha história. Não tem como. E a minha mãe estava vivendo um momento muito difícil mesmo. Minha mãe sempre me deu de tudo. Mas no ano de 2020 foi o ano mais difícil da história da vida da minha mãe e da minha também. Eu acho que foi mais difícil até do que a cadeia. Os 2 anos que eu fiquei preso. Cara, não liga não se eu chorar aqui, cara. Eu também... Eu Eu também, sentindo sabe, assim. gente? Porque quando eu falo da minha mãe, eu me emociono, sabe? Então, 2020 foi um ano mais difícil da minha história. Da minha história e da história da minha mãe, que hoje descansa no Senhor. Porque a condição financeira que ela tinha já não era mais a mesma. Minha mãe sempre me deu de tudo, gente. Roupa, para sair final de semana, dinheiro. Sempre me deu de tudo. Nunca faltou nada, mas no ano de 2020 veio a faltar. E eu, no momento mais difícil da minha história, tuberculoso, com água na pleura, com esse buraco imenso, precisava de gases, esparadrapo, a gente corria atrás de posto de saúde para conseguir gases, às vezes não conseguia, comprava gases, esparadrapo. Mas Deus também sempre enviou homens e mulheres de Deus para enviar pacote de gases, esparadrapo para a gente. Só que onde foi o momento mais difícil para mim, mais do que os 2 anos e 4 meses total que eu fiquei preso. O momento mais difícil foi que minha mãe não tinha o que me dar do que comer. Não tinha, gente. O que minha mãe tinha para me dar era feijão com farinha. O médico falou, você tem que comer beterraba, coisa forte, para você se fortalecer e se recuperar mais rápido. E minha mãe, ela chegou numa fase que ela não tinha como me dar mesmo. Minha esposa catava a xepa da feira para poder trazer para dentro de casa. E ela me sustentou com feijão e com farinha. Às vezes tinha uma cebolinha, às vezes tinha um ovinho mexido para jogar em cima do feijão. E com muita falta de ar, passava muito mal. Um dia, a gente não tinha nenhum feijão para poder comer. Ela virou para mim e falou assim, Lucas, eu vou te mandar para casa da sua mãe biológica. Porque sua mãe biológica lá, ela trabalha, seu irmão trabalha, ela tem marido que trabalha,
sua irmã trabalha. Então são 4 pessoas dentro de uma casa trabalhando, vai ter condição para poder te sustentar. Eu lembro que ela chegou para mim no quarto, minha mãe, gente, todo dia ela fazia devocional comigo. Ela cantava 3 louvores da harpa e tirava uma palavra devocional para mim. Só que nesse dia ela disse, não vai ter louvor da harpa e não vai ter palavra devocional. Hoje eu vim para te dizer que você vai ter que ir para a casa da sua mãe biológica. Porque eu não estou tendo o que te dar para você comer, não estou tendo o que te oferecer para você comer. E a gente se abraçamos, choramos muito, e eu fui para a casa da minha mãe biológica. Quando eu cheguei lá, gente, eu era para ser muito bem recebido. Sua mãe assim. te acompanhou nesse... Ela me visitou durante 1 ano. Como eu disse, minha mãe, durante 9 meses, ela não teve condição de me sustentar por causa dos meus 2 irmãos gêmeos. Então ela me entregou juntamente com meu pai para minha mãe de criação e ela me criou. Então eu tinha pouco contato com a minha mãe. Às vezes eu ia depois de adolescente, final de semana para lá. Então quando minha mãe me visitou, na minha mente, caraca, uma chance que Deus está dando para ela e eu, de a gente se reconciliar, se achegar mais. Quando eu queria pedir algum dinheiro para minha mãe biológica, sabe o que eu fazia? Chegava na minha irmã, que é mais íntima a mim, e mandava ela pedir minha mãe. Para você ver que eu não tinha confiança, cara, não tinha medo, não tinha cara de pedir. Para vocês verem. E ela falava, não, pode me pedir. Então, quando ela me visitou, eu entendi. É Deus aproximando, dando uma oportunidade para nós dois ficar mais próximos. Só que quando eu fui para a casa da minha mãe biológica, eu vi que eles tinham nojo de limpar minha ferida. Porque durante a madrugada, eu colocava balde do lado da minha cama, onde eu dormia, e eu sabia que se eu levantasse de madrugada para ir no banheiro, fazer minhas necessidades, a minha camisa do lado direito ela ia ensopar todinha de líquido. E no outro dia, eles iam ficar com nojo de me limpar. Então o que eu fazia? Eu vou colocar um balde, eu tiver aqui, em vez de eu ir no banheiro, eu faço aqui mesmo, certo? E me poupo de me sujar. Aí, quando chegava no outro dia de manhã, o balde estava cheio. E eu não aguentava andar. Então, eles que tinham que pegar o balde, desperdiçar o mijo, a urina, no vaso, me limpar. E muitas das vezes não me limpava, eu mesmo que tinha que me limpar. Já teve vezes que eles comiam até escondido. Jogava aquele perfume na casa, porque o perfume, o cheiro do desinfetante, fazia eu tossir muito. E eles incendiavam a casa de desinfetante, de perfume, e eu tossia sem parar. Aí eu lembro de um dia, jogo do Flamengo, né? Meu padrasto, meu irmão vendo o jogo. 6 horas da tarde, eu ainda não tinha almoçado. Alguém que foi para casa da mãe para se alimentar. 6 horas da tarde, eu não tinha almoçado. Minha mãe pegou um misto quente, entrou para dentro do quarto. E eu não tinha almoçado ainda, 6 horas da tarde. Aí meu tio, Davi, que é evangélico, mora no mesmo quintal que eu, foi para lá ver como é que eu estava e ver o jogo. E eu virei para ele e falei assim, tio, eu nem almocei ainda. Ele virou para mim e falou assim, que isso, cara, eu vou falar com a sua mãe. Eu falei, nem almocei ainda. Nem fala, se fosse você, eu ia falar, não, deixa ela para lá. Não, ele falou, eu vou falar com a sua outra mãe. Ah, tá. A Guará, sim, de criação. Sim. Eu não tinha nem almoçado. Aí meu tio falou com a minha mãe. Aí um dia minha mãe foi lá me buscar, falou, não, vamos para casa. Eu não fui ainda não, acreditando que ela ia mudar. Eu não fui. Aí na segunda vez, a minha esposa começou, eu falei assim para minha esposa, fica aqui comigo, ela não gostava de ficar. Então o que ela fazia? Ela começou a ir para lá para poder fazer meu curativo, para poder cuidar de mim. Depois ela retornava para casa. Só que eu reclamava várias vezes que eu não almoçava, não jantava, às vezes almoçava, às vezes não almoçava. Aí teve um dia que eu liguei para minha mãe. Falei, mãe, vem me buscar. Aí ela virou para mim e falou assim, se for para você morrer aqui, tendo tudo, e mesmo tendo tudo e ninguém te dá nada, você morre lá em casa com feijão, se for de você morrer, você vai morrer comendo feijão com farinha, mas eu vou te sustentar com o que eu tenho. Eu retornei para casa da minha mãe, e era todo dia, 3 louvores da harpa, feijãozinho e farinha, e a palavra. Parecia até o jejum de Daniel inverso, né? Daniel foi de legume, né? O meu foi feijão, farinha e toma a palavra. E eu 6 meses eu fui me fortalecendo. Depois eu consegui alugar uma casa. Aí aluguei outra casa. Meu casamento, não gastei R$1.
Deus. Fazer o quê? Pastor Sidney e pastora Patrícia fizeram meu casamento. Não gastamos R$1 no nosso casamento. Salão de festa, gente. É. O direito a tudo, tá? Buffet, as coisas chique. Caraca, Deus é Não gastamos R$1. E aí, eu lembro que no ano de 2020 mesmo, minha mãe segurava meus 2 filhos. A gente não tinha nossa pequenininha ainda de 1 ano e 4 meses, a Ana, a Larissa, não tinha ela ainda. Então minha mãe segurava os 2 e ela me acompanhava nas minhas pregações. Isso Já sua mãe já era viva? Isso, minha mãe era ela viva chegou a ainda. acompanhar você Minha mãe de criação ainda era viva. Ela chegou a ver você pregando? Assim, Chegou a ver eu pregando. Só que era raro. Sim. Era raro porque ela tinha 66 anos, era hipertensa, tinha diabética, então ela não podia me acompanhar muito. Era muito difícil. Mas ela segurava as crianças para eu e minha esposa ir pregar, entendeu? Sua esposa também é desse meio assim de pregação? Não. Ela Só te acompanha? Ela acompanha. Só intercede. É isso aí, ela intercede. Professora. Ela ora mais do que eu. Eu oro um Bom. pouquinho, ela ora mais. Tá bom. Então, aí a gente casamos. Minha mãe passou a segurar os meus filhos. Eu comecei a pregar. Eu ia pregar, eu botava gases para esparadrapo. Acabava de pregar, levava uma camisa na mochila. Acabava de pregar, trocava a camisa. Porque o gás esparadrapo parava aqui. Caralho. Deus pegava no mover, sabe como é que é, mover pentecostal. Ia lá e trocava de camisa. E cada igreja que eu passei era gases, era esparadrapo. Deus foi enviando, abrindo as portas, sabe? E pessoas foram nos abençoando, nos ajudando, até mesmo com cesta básica. Inclusive, sem nenhuma vergonha, meu amigo que está aqui me acompanhando, Felipe, me ajudou muito e me ajuda até hoje. Entendeu? Deus, ele coloca pessoas, Ele honra. né? Ele honra, que nos abençoa, que nos ajuda. E aí, eu casei, estava morando na minha casa de aluguel. Aí eu lembro que um dia, eu falei para minha mãe, vou pregar aí perto da sua casa, aí na Vila Emil. Pastora Aparecida. Vai? Ela falou, vou. Só que no dia que eu fui pregar, era numa terça-feira, o gás da nossa casa tinha acabado. Aí eu fui pregar. Nesse dia eu preguei sobre Lucas 7, a viúva de Naim. Sim. Deus, nesse dia, para a glória de Deus, ele salvou 5 almas. Minha mãe estava lá. Minha mãe era uma pessoa muito aquebrantada, ela chorava muito. Ela chorava muito na presença de Deus. E minha mãe acabou a pregação. Falei com a minha mãe, mãe, olha só, o gás lá de casa acabou. Ela virou para mim e falou assim, não, na quarta-feira vai lá em casa, lá 9 horas da manhã, ela era muito assim, que eu vou te dar o dinheiro do gás, você compra o gás e leva para casa. Só que antes disso tudo também acontecer, eu fui pregar numa igreja, no K11, um pastor Eduardo, e preguei, estava eu, acho que minha esposa não estava nesse dia não, eu preguei, e o pastor Eduardo virou para mim e falou assim, ó, entregou uma profecia para mim de Deus e virou para mim e falou assim, ó, eu vejo que alguém vai descer a sepultura, não falou quem, e tu vai dar a chave de uma casa. Isso aqui é engraçado, gente, isso aqui é pra gente rir. Como assim? Ele entregou uma profecia, ministerialmente, os projetos que só eu e Deus sabia, e depois ele falou assim, alguém vai descer a sepultura e tu vai dar a chave de uma pra casa. me alegrar ou é pra eu ficar... Aí eu falei, gente... Aí, ó, herdar. vocês vão rir agora. Sabe o que aconteceu? Ele falou que alguém ia descer a sepultura, eu ia herdar a chave de uma casa. Sabe o que aconteceu? Passou uma semana, olha onde eu estava caindo, gente. Entra alguém no meu Facebook e diz assim, ó, eu tenho 80 e poucos anos, sou aqui da França, eu tenho uma empresa, meu esposo é falecido há 3 anos, não tenho filho, e se eu não passar a minha herança para alguém, a minha casa para alguém, meus bens para alguém, o governo francês vai pegar tudo que eu tenho. Tá, Aí eu, tipo assim, pô, uma semana, o cara disse que alguém ia morrer, eu ia herdar a chave de uma casa. Nada, cara. Passa 7 dias, a pessoa entra no meu Face e fala que vai morrer, manda eu entrar em contato com o advogado. Que isso, cara? Sério? Eu fiquei cego, gente, eu caí nessa, eu falei... Aí eu cheguei em casa e falei com a minha mãe assim, falei, mãe, quando a profecia veio, eu confesso para a senhora que eu pensei que era... Ela sentada no sofá. Caraca. Mãe, eu pensei que a senhora que ia morrer. Ela olhou para mim e falou assim, não, eu não, já falei com Deus que eu tenho que segurar teus filhos para tu ir pregar, viajar, fazer a obra de Deus com a tua esposa. Eu falei, mãe, graças a Deus que não é você então. Mãe, a gente vai ficar rico, a nossa história vai mudar.
Aí minha mãe também não entendeu nada, falou, não, vamos correr atrás do advogado para ver se isso é verídico mesmo. Acabou que, quando eu fui pregar nessa terça-feira, que eu falei que eu pedi o gás tinha acabado, ela mandou ir lá na quarta-feira, 9 horas da manhã. Quando eu pego a bicicleta, que eu chego na casa da minha mãe, eu encontro um bilhete. Fui pro UPA de Adson Passos. Aí meu coração já apertou. Peguei a bicicleta, fui pro UPA, cheguei lá, tava minha mãe e meu tio, ela já tinha feito uma bateria de exame, parecia que era uma recaída comum, que ia se recuperar, que ela era diabética, hipertensa. Virei para ela e falei, mãe, tá tudo bem com a senhora? Ela disse, tá. Foi só uma recaída. Você veio de carro, veio de moto, veio o quê? Falei, não, vim de bicicleta. Ela falou, não, então tu vai para casa, que eu já fui medicada já. Daqui a pouco eu vou pegar o Uber com o seu tio, tô em casa, daqui uns 40, 30 minutos. Eu fui para casa e aguardei ela. Aí 30, 40 minutos depois minha mãe chegou em casa. Aí ela, não, tá tudo bem, sentou no sofá, depois levantou, tomou um café, fez o almoço, me chamou no quarto, daquele jeito dela, e disse assim para mim, ó, toma aqui os R$70, o dinheiro, eu não lembro quanto que ela me deu, toma aqui o dinheiro aqui, vai para casa, compra o teu gás e leva o gás para tua família. Eu olhei para ela, depois ela sentada no sofá, antes de eu ir, falei, mãe, tá tudo bem mesmo? Não adianta, a gente conhece. Falei, mãe, tá tudo bem com a senhora mesmo? Ela, tá tudo bem sim. Eu dei um beijo na testa dela, que foi o último beijo que eu dei na testa dela, e fui para casa. Aí, quando foi 3, 4 horas depois, chegou um carro preto lá, meu tio Davi, meu tio Alexandre. Eles chegaram lá e falaram assim, ó, sua mãe faleceu. Aí parecia que o mundo caiu, né? Sua mãe faleceu. E aí, continuei morando de aluguel depois, fui para casa da minha mãe, onde eu moro até hoje. E essa daí é a minha história. É muito ruim quando você E a profecia que o rapaz tinha, não foi nada daquilo. É. Complicado, gente. Não, eu queria saber, assim, o que te fez voltar lá depois da prisão, que você passou por tudo, o que te fez voltar para casa assim? Acho que mas o sofrimento, né? Tipo, a humilhação também. Isso aí. Que tava passando. Deus, ele me apertou mesmo. Eu não vi no amor, eu vi na dor mesmo. Eu fui confrontado por Deus mesmo. Isso aqui tudo. E não fui adianta. Confrontado por Deus mesmo e ali que eu retornei. Na verdade, eu não retornei no presídio. Eu retornei no leito de hospital. A minha volta para Jesus mesmo, que eu me entreguei por inteiro mesmo, foi quando eu conheci a Elaine. Ela disse até que assistia a Elaine. A Elaine, ela estava com o esposo dela, por nome de Gilmar, falecido também, do lado. E ele não era evangélico, e a Elaine era evangélica. Aí a Elaine ficou amiga da minha esposa, e ela disse assim, o médico, que entrava 10, 15 médicos estudiosos, e os médicos mesmo, no hospital, lá no quarto, e eles falaram assim, ó, chamou a Elaine na porta e falou, Elaine, eu tenho que te falar uma coisa, o seu marido, Gilmar, ele está com 1 semana só de vida. Ele já tinha feito 3 cirurgias na região do abdômen no câncer, e vai fazer a 4ª, e não tem mais jeito para o teu marido, é 1 semana só de vida, que os médicos falaram para a Elaine. O que a Elaine fez? Joelho, filho. Começou a orar. E eu ainda não tinha passado por cirurgia. Foi quando eu tive novamente aquele encontro, respondendo a sua pergunta, que eu tive aquele encontro novamente com Deus e falei, não, chega, é isso que eu quero para minha vida mesmo. A Elaine começou a orar, e o marido dela com 1 semana de vida, minha esposa me falou, não falamos para o Gilmar, para poupar ele, né? E ela orando, e ela orava, Deus, salva meu marido. Você pode até não curar, mas salva, que ele não tinha aceitado Jesus ainda. Salva meu marido, salva meu marido. E ela cantava muito aquele louvor, só quem tem raiz, suporta o que eu suportei, aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ela orava, chorava e orava, e eu sentia a presença de Deus. O Espírito do Senhor desceu naquele quarto, a atmosférica daquele quarto mudou. Eu não sei como Deus estava para aquela situação, mas eu sei que Deus olhou para aquela oração, para aquelas lágrimas, para aquela adoração da Elaine. E o Gilmar, que tinha 1 semana... Não era mais uma oração, era um clamor. Era um clamor. Ela orava, ela cantava, chorava. E aquela 1 semana de vida foi o 1º dia, 2º dia, 3º dia. O Gilmar se alimentava por uma sonda. Pô. Falei, esse cara não vai aguentar, não. Já tinha morrido uns 2 no mesmo quarto que eu. Esse camarada não vai aguentar, não. 7º dia, 8º dia, 9º dia, 10º dia. Eu falei, eita, Deus respondeu a oração dela. Aí depois
eu tive alta, o Gilmar teve alta. Quando passa 6 meses, isso aí já tinha, retornei ali com esse ato, da oração dela, entendeu? Aí passou 6 meses depois, a Elaine pegou meu Facebook e me mandou uma mensagem, mandou uma foto. Eu vi uma mesa, um banquete, isso foi em junho, julho. Em dezembro, era ceia de Natal, quem é que estava lá? Aquele que o médico disse que era 1 semana de vida. É a palavra de Deus se cumprindo, né? Provérbios 16:3. Do homem são as preparações do coração, mas é do Senhor que vem a última palavra. Então, em dezembro, o Gilmar estava lá, na mesa, na ceia de Natal com ela. Caraca, maravilhoso. Hoje, tu sente alguma dor? Não. Nada? Tu sente que as nada? pessoas me perguntam isso mesmo. Hoje eu pulo o muro, é o detalhe. O médico falou que eu tenho essa sequela, né? Sequela que eu tenho só essa marca. Eu jogo bola, eu corro, eu pulo o muro, eu prego, eu Você sente absolutamente nada? Não sinto nada. Não sinto nada. E detalhe, foi até você me fazer essa pergunta. Vai fazer 4 anos que eu voltei a pregar. E é 4 anos que eu falo com Deus. Deus, posso fechar isso aqui? Porque eu posso fazer um enxerto, sabe? Para poder, por estética, para poder melhorar isso aqui. Só que sabe o que Deus falou comigo? Ronald, não é isso? Isso. E Kailane, certo? Sabe o que Deus falou comigo? Falar que Deus fala contigo quando a situação te favorece é fácil. Eu quero ver falar que Deus fala contigo quando a situação não te favorece. Porque isso aqui não me favorece em nada, gente. Eu queria muito fechar isso aqui. Eu já perdi emprego porque tinha que fazer aqueles eletro. E viram essa marca aqui e não entrei. E eu falei, Deus, e meus filhos? Sabe? Então eu queria fechar isso aqui. Só que é 4 anos que eu tento fechar e não consigo ainda. Não consegui. O sinal está fechado para mim. Não vou dizer que eu possa não fechar, não vou afirmar isso aqui para vocês que eu nunca vou fechar. Não sei o que Deus vai fazer. A minha vontade é fechar. Mas até hoje Deus... Sabe o que isso me lembra? A passagem do homem, do tanque de Betesda. Tanque de Betesda, João 5. A tua cama, carrega ela. Carrega ela. Aonde tu for, leva contigo. Primeiramente agora, né? É forte. Caraca. Paralítico do tanque de Betesda. Onde Jesus te curou, mas deixou... Pode... Cara, essa... A marca, né? Esse testemunho, meu Deus do céu, é muito forte, cara. Ele é muito impactante. A marca. Entendeu? Eu queria falar sobre... A pergunta também que a gente fez no entrevistado na semana passada. Se o senhor trabalha com... Quando o senhor prega, se o senhor acha errado, certo, cobrar essas coisas, assim. Porque hoje em dia, né? Todo mundo faz isso. Então, vamos lá. Você está perguntando sobre cobrar, não é? Isso. Então, e muitos pregadores, ele pega aquele texto, né? Muitas pessoas pegam aquele texto que diz receber de graça. Dá de graça que receber de graça. Receber de graça, né? E de graça você vai dar. Amém. Só que, naquela época, é muito diferente de agora. Eu não sou a favor aqui de você cobrar para pregar. Só que... Mas também não julga. Eu não sou a favor e também não sou contra. Só que eu vou falar 2 experiências. Eu vou falar com as experiências que eu já vivi nessa itinerância aí. O que eu não sou a favor é assim, eu vou na tua igreja, mas para mim pregar na tua igreja você tem que me dar R$500. Se não me der R$500, eu não vou na tua igreja. Eu não sou a favor disso. Certo? Tem muita gente que está fazendo a igreja de comércio, né? Não, como se fosse um trabalho. É como se fosse um trabalho. Não, se você não me der essa quantia, eu não vou. Eu não concordo com isso. Mas eu também entendo que aquilo que você planta no reino de Deus é aquilo que você vai colher. Entendeu? Então, eu entendo assim, quando é uma pessoa que vive, que está 24 horas para a obra de Deus, a palavra certa não é nem você cobrar. Não é cobrar. Você está semeando na vida da pessoa. Uma oferta simbólica de amor. Se Deus colocar no teu coração. Entendeu? Mas Lucas, o que eu exijo mesmo é o transporte. Pô. É o senso. Entende? Né? É o senso. Eu moro em Mesquita. A pessoa quer que eu vou pregar lá em Madureira. Aí eu não tenho um carro, eu tenho 3 filhos. Às vezes tem gente que mora de aluguel. Sim. Aí eu tenho que tirar... Às vezes você não tem. Tem gente que tem. Tem a experiência aqui do amigo que está aqui assistindo, o Felipe.
Uma pessoa que tem uma condição melhor até vai, tranquilo, mas quando você não tem? Quando você não tem, não tem como. Não tem como. E a experiência que eu queria compartilhar aqui com vocês é a seguinte, o que eu não concordo, existem muitos pastores, não é todos, não estou generalizando, Claro. existem muitos pastores que é assim, evangelista Lucas ou obreiro Felipe, vem pregar na minha igreja, você cobra para pregar? Que eles falam assim, não cobro não, pastor, cobro não, só o Uber para mim ir. Mas abusa, mano. Só o Uber para mim ir. Aí você vai, não te trata bem, não te recepciona bem, aí quando vai, vamos trazer um famoso, não quero aqui falar não, vamos trazer um famoso, eu já vi pastores botar obreiros para vender bala na rua, as irmãs para fazer cantina, para arrecadar fundo, para dar para o famoso. Aí pega um famoso, vem na tua igreja, 3.000, para trazer uma mensagem de 1h, 40 minutos, que o anônimo também traz a mensagem, por quê? O anônimo também traz uma mensagem com conteúdo forte, porque Deus usa ele quem ele quer, basta você estar na posição. Exato. Aí tem pastores que pegam os obreiros, pegam as irmãs, bota as irmãs para a rua, faz cantina, vende sopa, vende bala, para trazer um pregador famoso e toma aqui 5.000, leva aqui na tua igreja, R$500. Aí tem um anônimo que está ali na brecha, Verdade. está igual Elias, comendo pão, bebendo um algo, mas não renuncia à palavra de Deus. Aí quando R$100 a pessoa mete a mão no bolso e ainda te dá tchau de mão fechada e não te abençoa. Entende? Então isso aí é muito... Uma vez eu fui pregar numa igreja, eu vou contar aqui uma experiência, também não vou falar o nome da igreja nem o nome do pastor, em Japeri. O pastor virou para mim e falou assim, ó, vem pregar aqui na minha igreja. Eu falei, pastor, ó, tem um amigo aqui que tem um carro, só que o carro não é dele, é alugado. Ele paga por semana R$400, ele está com o carro dele aqui, ele é levita, ele vai comigo. Ele falou que para ir, ele tem gasolina para ir, mas para voltar o senhor tem como arrumar o combustível? Não é nem dinheiro para mim usufruir, não. É um combustível. Estou saindo de Mesquita, estou indo em Japeri, com um carro que não é meu, e nem é do rapaz que estava junto comigo. Alugado ainda. Ele estava com o combustível dele, que dava para chegar em Japeri, e para retornar, o pastor falou assim, não, pode vir, que para você retornar eu te dou R$100. Falei para o amigo levita, Tiago, quando ele te der os R$100, você bota de combustível. Quando eu cheguei nessa igreja lá em Japeri, o pastor me chamou no canto, a igreja não estava vazia, estava cheia. O pastor me chamou no canto e falou assim, ó, na época foi 2021. Ô, evangelista Lucas, só entrou R$20. Então, como é que você vai trazer tirar um pregador de Mesquita, passando a situação... Não tem um ditado que diz o combinado não sai caro? É. Eu passei a minha situação, estou indo com um carro que não é meu, nem é do rapaz que está indo junto comigo, é alugado. Ele tem combustível para chegar aí, mas para ele retornar ele não tem. Você pode abençoar... É só se organizar antes. E a gente foi falado antes. Ele falou, não, tem R$100 aqui para você. Então, ele não foi um homem de palavra, que ele falou, mas não entrou oferta, não entrou dízimo. Então, ele estava contando com o culto que eu fui pregar, que eu ia pregar. Isso. Aí deu R$20. Aí virou para a gente e falou assim, a gente não conhecia o lugar, à noite, mato, né? Bastante mato. Vai por aqui que tem um posto de gasolina. Se vai por aqui que tem um posto, a gente vai indo, não acha o posto. Resumindo, o carro morreu na Dutra. Ele, o meu amigo, eu, minha esposa e meus 2 filhos na Dutra. Passando caminhão, carro, começou a chover. Eita. E sabe como é que é a Dutra de noite, né? O caminhão passando. Peguei o telefone e ele falou, liga pro pastor aí, cara. Liguei para o pastor, cadê esse posto que tu falou? Não achamos posto nenhum aqui não. Vê se tem algum obreiro aí que possa vir nos ajudar aqui, trazer um combustível, ou nos rebocar, fazer alguma coisa pela gente. Ele falou, não, vou ver um obreiro aqui. Passou 5 minutos, ligamos de novo. Quando a gente ligou, deixa seu recado. É por isso Muquirana. que... agora você... Muquirana. Entendeu? Gente. Agora você entende não, por que eu não sou contra quem cobra? Porque muita gente que cobra, não vou nem falar cobra, que isso é uma palavra muito feia, Isso, pede uma oferta simbólica, uma semente de amor. Tem muita gente que pede que já passou isso que eu passei. Sabe? Que já passou isso que eu passei. Você está na Dutra, fora de hora, com a tua família. Você entende? Agora, será que fosse um famoso ele ia fazer isso? Eu vou falar uma coisa aqui, que vocês entraram, a Kailane entrou no assunto. Hoje em dia, os camaradas famosos, para você levar ele na tua igreja, é 50% adiantado, filho.
Se é 3.000, é 1.500 para segurar a data, e no dia é mais 1.500. Aí você é anônimo, você passa por essas coisas. Eu entendo também que é o seu tempo, é o tempo. Tudo é um tempo. O famoso, para ele ser famoso, um dia ele foi anônimo. Isso. Eu entendo. Só que aí agora eu pegar e crucificar quem pede uma oferta... Também não é certo. Eu não posso. Eu crucifico você. Quem fala assim, ó, só vou na tua igreja se você me der 5.000. Pô, eu acho isso um absurdo. Agora, a pessoa pedir uma oferta... Dependendo também até mesmo da estrutura. Da moeda, porque sempre tem. Agora não, tem igrejas que eu já fui também que a gente não precisa nem abrir a boca para pedir nada. As pessoas sabem o que é honra. E eu escutei uma pregação de um amigo meu, o pastor Alex, de Japeri, ele fala isso. A igreja brasileira precisa saber o que é honra. A igreja brasileira não sabe o que é honra. A igreja brasileira, ele fala na pregação dele, a igreja brasileira não sabe o que é honra. Eu vi um testemunho que ele fala, o pastor Alex Gonçalves, uma experiência que ele fala, que ele foi para a África, e lá na África, eles ofertam 3 vezes. E ele falou, se é aqui no Brasil, o povo já fala que o pastor está na carne. 3 vezes oferta? E sabe qual é o detalhe que ele fala no testemunho dele? Que o povo africano, o povo angolano, ia pulando, dançando e rodando. Primeira oferta, quase a igreja toda. Segunda oferta, quase a igreja toda. Terceira oferta, quase a igreja toda. Quando ele está indo embora para o hotel, para onde ele estava hospedado no carro, ele pergunta para o pastor, a igreja está em obra? E o pastor fala para ele, sabe qual é o problema de vocês brasileiros? Vocês aprenderam a ofertar se a igreja estiver em obra. Mas sabe por causa de quê? Eu sinto a presença de Deus aqui, gente. Estou todo arrepiado. E ele fala, sabe por causa de quê? Que nós angolanos, o povo brasileiro tem uma impressão que a África é miséria. Mas nem todo é... Ele fala, miséria é para quem não conhece Deus ainda. Quem não conhece Cristo. O povo que conhece Cristo, Deus de verdade, não está vivendo mais a miséria. Nem todo povo africano angolano é miséria. Não é miséria. Então ele fala... O pastor falou para o pastor Alex Gonçalves e falou assim, ó, sabe qual é o problema? Vocês da igreja brasileira estão acostumados a ofertar quando o pastor está fazendo obra na igreja. A gente oferta e dizima por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Você entende? Então a igreja brasileira precisa saber o que é honra. Hoje em dia, né, o pastor precisa falar que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Hoje em dia o pastor tem que falar, gente, eu tenho que ir, ar-condicionado, um microfone, uma caixa de som. Não precisava, gente. Você entende? Até hoje está pagando um montão de coisa. Então, gente, esse foi o Lucas Barbosa, evangelista. Eu pedi para deixar uma palavrinha. Você está muito precoce, cara. Ai, cara, desculpa. Você está muito precoce, cara. Ai, gente, desculpa. Trazendo a sua experiência que ele teve com Deus, e isso edificou muito a minha vida, eu acredito que a sua vai edificar também. Agradeço pela presença do irmão, entendeu? E que Deus continue te abençoando a cada dia mais, triplicamente. Amém. Tá? Que seja esse canal de bênção nas nossas vidas. E agora sim, eu pedi para o irmão deixar uma consideração final aí para quem está nos assistindo, uma passagem. Chato. Meus irmãos, vocês que estão aí no alcance da minha voz, quero deixar aqui uma passagem para vocês que se conta no livro de Atos, capítulo 12. É uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração e eu vou deixar aqui só uma reflexão para vocês. Quando Pedro estava preso, Pedro era o evangelista da igreja, Pedro era aquele que quando pregou, com uma mensagem ele ganha aproximadamente 3.000 almas para Jesus. Na sua segunda pregação, Pedro ganha 5.000 almas para Jesus. Pedro era o líder da igreja, Tiago também um dos líderes. E Herodes, o tipo legal de Satanás era o Herodes. Herodes perseguia a igreja e queria perseguir a liderança da igreja para poder acabar com a igreja, entendendo ele. Herodes então vai mandar matar Tiago e vai mandar prender Pedro na prisão. E a igreja estava orando. A palavra que eu deixo de reflexão é a seguinte: a igreja primitiva, quando Pedro vai preso e quando Tiago morre, perde a cabeça, a igreja estava orando. A Bíblia diz que a igreja se uniu na casa da irmã Maria e fazia contínua oração a Deus pela vida de Pedro.
se fosse nos dias atuais, será que nós, cristãos, se o líder acontecesse uma fatalidade dessa, ou um propósito de Deus específico de ser preso, a gente ia se unir para orar, ou a gente ia se unir para falar, será que estava no erro? Será que estava verdadeiramente com Deus? Porque a igreja, ela precisa aprender o significado da união. A igreja primitiva, quando Pedro vai preso, ela não se une para falar mal da liderança, ela se une para fazer contínua oração a Deus pela vida de Pedro. Detalhe dessa história é que Pedro, quando ele vai preso, a Bíblia diz que era 4 quartetos de soldados, 16 soldados. Na cela que Pedro estava, tinha 2 soldados de sentinela. A igreja orava e Pedro dormia. Isso é interessante. A igreja ora e Pedro descansa. Tiago acabou de perder a vida, perdeu a cabeça. E a pergunta que eu faço para quem está no alcance da nossa voz, a gente sabendo que alguém morreu um dia antes, e a gente está ameaçado de morte, será que a gente ia conseguir dormir ou ia perder o sono? Eu ia perder o sono. Só que o texto diz que Pedro dormia. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que enquanto a igreja ora, Pedro estava descansando e confiando, porque Jesus tinha feito uma promessa para ele: Pedro, você vai ficar velho. Herodes tinha falado que Pedro ia morrer, só que Pedro confiou mais nas palavras e nas promessas do Senhor do que na palavra do Herodes, que tipifica o próprio Satanás. Pedro estava dormindo, a igreja orando, e diz a Bíblia que o anjo do Senhor, ou o próprio Deus, na teologia chamamos isso de teofania, tel Deus, fania dentro. Deus, ele entra dentro do anjo e desce na terra para cumprir propósitos. Sabe o que eu entendo com isso? Enquanto a igreja ora e Pedro descansa, Deus, ele desce na terra para cumprir propósitos. Aleluia. Quer que Deus cumpra propósito na sua vida? Permaneça em oração e descansa, porque Deus vai descer na terra para abrir as portas da prisão. Quando o anjo desce, ou o próprio Deus desce, diz o texto que o anjo toca ao lado de Pedro. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, o anjo do Senhor, está nos tocando. E quando ele toca, o texto diz que a cadeia se abre. Eu profetizo na sua vida que um toque é manifesto para você que está no alcance da minha voz. E todas as cadeias vão cair por terra que cercam a sua família, a sua casa. As cadeias caem. Quando as cadeias caem, diz o texto que o anjo vai falar para Pedro: cinge-te. Gente, já falei aqui do meu testemunho. Eu fui preso. Quem vai preso, está aqui meu amigo Felipe, sabe muito bem. Quem vai preso não vai de cinto. Quem vai preso não vai de camisa e nem de chinelo. Recebe chinelo de preso, roupa de preso, camisa de preso. Quando Pedro vai preso, tiram a sandália de Pedro, tiram o cinto de Pedro e tiram a capa de Pedro. Estou sentindo a presença de Deus aqui. O rei Herodes, eu creio, conjecturando, que ele guardou a capa e a... Só que quando o anjo ou o próprio Deus desce, ele vai no guarda-roupa do Satanás, do rei Herodes, e diz: manda, me dá aquilo que é do meu filho. Eu profetizo que Deus, ele vai pegar tudo que é teu e vai trazer de volta para a tua mão. Deus, o anjo do Senhor, ou o próprio Deus, pegou o cinto, pegou a sandália que era de Pedro e pegou a capa. Aí a Bíblia diz que o anjo fala: cinge-te, coloca a sua capa e ata as tuas sandálias. 3 significados que eu deixo para vocês: cinto, sandália e capa. O que significa cinto? A honra, o nome, a identidade. O que o Satanás quer fazer com a nossa geração de jovens? Tirar a nossa honra, tirar o nosso nome e tirar a nossa identidade. O anjo está falando: a porta está fechada, mas eu só abro quando eu devolver honra, o seu nome e a sua identidade. Tem gente que vive porta aberta, mas não tem honra, não tem nome, não tem identidade, não tem caráter. Deus está falando: coloca o teu cinto, cinge-te. Deus está devolvendo o nome, a honra e a identidade. Aí o anjo fala para Pedro: Pedro, agora coloca a tua capa. O que significa a capa, evangelista Lucas? A capa significa proteção, a unção. Coloca a tua capa, Pedro. Colocou o cinto, colocou a capa e colocou a proteção. Quando nós estamos de capa, a capa
de Pedro era a capa que trazia a proteção para Pedro, para o ministério de Pedro. E o anjo fala para Pedro: Pedro, coloca as tuas sandálias. O que é a sandália? É o teu firmamento, é a firmeza dos pés. O cristão sem sandália, um dia ele quer pregar, outro dia ele não quer. Um dia ele quer orar, outro dia ele não quer orar. O crente sem sandália, um dia ele quer Deus, outro dia ele não quer Deus. Deus está falando para Pedro: eu estou firmando uma aliança, eu estou firmando teus pés. Sandália, cinto e capa. Cinto, honra, nome, identidade. Capa, proteção, unção. Sandália, firmamento, firmeza nos pés. Agora eu abro a porta. Quando o anjo abre a porta, eu me lembro daquele Salmo 91. Posso falar aqui? Claro, deve. Parece que eu vejo Pedro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu sinto a presença de Deus aqui. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem a mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles setarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a aspa, te calcarás os pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também livrarei por longe no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, ele me invocará, ele me invocará, ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei, glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu creio que naquele momento o anjo do Senhor, ou o próprio Deus, cegou 16 soldados, os quartetos ficaram cegos e as portas se abriram para Pedro ser livre daquela prisão. A porta se abriu, o anjo retornou para onde? Para o céu. E aqui eu vou terminar. Pedro agora ele vai para a casa da irmã Maria, aonde a igreja estava fazendo contínua oração. O texto vai dizer que Pedro, ele vai bater na porta. Só que quando Pedro bate na porta, Felipe, a Bíblia diz que Rode ela vem atender. A ordem não era para abrir a porta para estranho. Só que quem está batendo na porta é Pedro. Pedro bate na porta. Rode ouve a voz de Pedro. Rode identifica a voz de Pedro. E está escrito no texto: Rode se alegra. Meu Deus do céu, estou sentindo uma graça. Porque tem gente que vê você pregar, vê você cantar, vê um projeto lindo como esse, se alegra, fica feliz, mas não contribui, não ajuda e não acredita. Não é diferente nos nossos dias. Tem gente que se alegra quando eu prego, quando você prega, quando você canta, quando você faz a obra de Deus, mas não abre a porta. Aí o texto diz que Rode ouve, se alegra e não abre. Mas sabe o que me chama muita atenção para me terminar? É que o texto diz que Pedro persevera em bater na porta. A porta fecha, mas eu persevero em bater na porta. Vamos continuar. Ninguém dá nada para o projeto. Vamos continuar. Podcast fortalecendo vidas, mas tem que continuar batendo na porta. Entende? Porque o homem, ele acha que ele é o dono da porta, mas o dono da porta é Deus. Pedro persevera em abrir a porta. Quando Rode conta a notícia para Maria e para os irmãos, eles interpretam ela como louca. Eles não acreditam. Mas depois a porta ela é aberta de tanto Pedro perseverar em bater na porta. E eu finalizo aqui essa reflexão, essa meditação para vocês. Perseverem em bater na porta. E quando a porta abrir, não se esqueça de 3 pilares: capa, cinto, sandália, honra, identidade, proteção, unção e firmeza nos pés. Amém? Amém. Cara, isso aqui não é só um podcast não, cara. Isso aqui é um divisor de águas. Eu creio que eu senti a presença de Deus aqui. Eu acredito que você também que está assistindo esse podcast também sentiu essa presença. Então, irmão, fique com essa palavra. Deus o abençoe vocês. E vocês que puderem compartilhar o nosso vídeo, compartilhe, curte.
comenta e não se esqueça, se você quiser nos abençoar com alguma oferta, ponte sua câmera aqui pro QR Code, tá? Fica à vontade e deixa Deus usar vocês. Esse foi mais um podcast Conecta Jovem. Amém. Segue a gente lá, gente, também. Não vou deixar, vou deixar Claro. minha deixa. Vou deixar minha deixa aqui, né? Segue lá no meu Instagram, lá, você que tá aí no alcance da nossa voz aí. Lucas Barbosa. Lucas Barbosa 6574. Segue lá. Seja edificado. Vou fazer uma oração para terminar, né? Pode. Vamos. Bendito Deus, eterno Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa reunião, por essa live, por essa transmissão produtiva, Senhor. Eu creio que pessoas foram alcançadas e pessoas vão ser alcançadas por tudo que foi falado, por esse testemunho, por essa palavra de reflexão. Que o Senhor continue abençoando o Ronald, a Kailane, a Diaconisa Graciane, os meus amigos que estão aqui também colaborando, nos ajudando, meu amigo, meu irmão, o obreiro Felipe, Senhor. Que esse projeto venha crescer cada vez mais, ó Pai, que eles não venham parar de perseverar e de acreditar, Senhor, naquilo que o Senhor confiou na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi isso, gente. Tchau. O que tem, caneca?